Olá, pupilos e pupilas, estamos aqui com exatos 23 minutos de atraso. Mas é porque a amiga de vocês não conseguiu chegar na hora. Acabei de chegar no hotel, tomei um banho de boa, lavei o cabelo. Estou um pouco cansada, mas isso daí é ótimo, porque a gente vai dormir cedo. Então, gente, nós estamos começando hoje o nosso livro, um livro livra com O Cavaleiro Preso na Armadura de Robert Fisher. Uma fábula para quem busca o caminho da verdade. É verdade. Gente, esse livro, quando eu comecei a ler esse livro, eu estava numa fase, como eu posso dizer para vocês, eu já tinha passado por todo o meu processo de transformação, de avaliação, e de fato eu já conseguia perceber as minhas mudanças de comportamento, né, de pensamento, e foi quando eu percebi que o livro eu estava lendo em uma fase que já havia ocorrido tudo aquilo que eu precisava mudar. E esse livro, ele é um manual, ele ensina de fato como você mudar o seu comportamento, reprogramar a sua crença, avaliar seus conceitos, avaliar a opinião alheia. Ele é excelente. Ele é excelente porque vocês perceberam que eu disse que eu ia seguir uma sequência de raciocínio de acordo com todos os livros que eu li na época, com a mesma sequência, né? Com o mesmo grau de importância que eu daria para vocês. Eu traria episódios da minha vida onde eu iria fazer o comparativo, como eu fiz no último livro que nós encerramos agora, do Tiago Brunet, Como Lidar com Pessoas. E nessa órbita de transformação, eu resolvi mudar essa ordem. Eu resolvi começar depois do Como Lidar com Pessoas, como você lidar com você mesmo. Eu trouxe esse para frente. Porque quando eu li esse livro, eu já tinha passado pelo meu processo de mudança. Então, o papel que ele exerceu na minha transformação já foi um papel de validação, de certificação. Ou seja, ele me fez constatar que eu tinha não só passado pelo processo de mudança, como de fato eu tinha mudado meu comportamento. E ele me fez perceber nas respostas das pessoas que me rodeavam, na resposta das pessoas que estavam convivendo comigo, que de fato houve sim mudanças de comportamento. E não tem nada demais você mudar de opinião, você mudar de comportamento, desde que seja para melhor e desde que seja para você. Tá tudo bem. Isso não vai te fazer menos homem, menos mulher. Isso não vai te fazer uma pessoa que muda de opinião. Isso não vai te diminuir. Pelo contrário, isso mostra a sua sabedoria. Isso mostra a sua humildade. Isso mostra que você não é uma pessoa egocêntrica, uma pessoa autoritária, uma pessoa imutável. A realidade é essa. Então, esse livro ele vem para trazer, para mexer com você, ele vem para colocar você de frente com você mesmo, nu e cru, sem nada. Ele vem trazer uma dor que vai te transformar em alguém melhor. Essa é a realidade. Gente, não repara meu cabelo, porque acabei de tomar banho, acabei de lavar o cabelo e ele tá desse jeito, meio espiguinha de milho. Não tá tudo bem, não tem nada não. Estamos em casa. Graças a Deus. Nós temos um livro que foi dividido em 7 capítulos. Amo o número 7. E assim, gente, como eu disse para vocês, nós não iremos ler livros. Nós iremos conversar, aplicar ferramentas, compartilhar histórias. Eu, no caso, né? Vou compartilhar histórias, as minhas histórias com vocês. Vou utilizar o meu exemplo para vocês, para ajudar vocês no crescimento, na transformação e nas mudanças que vocês precisam. E aí, eu vou pegar... Tem 2 frases que elas resumem toda essa obra.
2 frases apenas. Está no Castelo do Silêncio, na página 57, onde ele diz: nós levantamos barreiras para proteger quem pensamos ser. Então, um dia ficamos presos atrás dessas barreiras e não conseguimos mais sair delas. E a segunda frase, ele diz o seguinte: Deus deu ao homem coragem, a coragem dá Deus ao homem. Então vamos lá, gente, é preciso ter um ato de coragem para você se sujeitar às mudanças que você propõe, né? Que a vida lhe propõe. E a gente vai começar o livro a partir de agora. Eu vou ler, como a gente sempre faz, para introduzir o capítulo, e aí a gente começa a comentar. Há muito tempo, numa terra muito distante, vivia um cavaleiro que se tinha por bondoso, gentil e amoroso, ou seja, ele se tinha como bondoso, gentil e amoroso. Ele fazia tudo que um cavaleiro bondoso, gentil e amoroso faz. Lutava contra inimigos, que era perverso, malvado e odioso, matava dragões, resgatava donzelas formosas em perigo. Havia muito o que fazer e ele tinha um terrível hábito de resgatar as donzelas até quando elas não queriam ser resgatadas. Por isso, embora muitas damas que fossem gratas, outras nem tanto, ficavam ainda mais furiosas com ele. Isso, no entanto, ele aceitava filosoficamente. Afinal de contas, não se pode agradar a todos. Por anos a fio, esse cavaleiro esforçou-se para ser cavaleiro e queria ser, e sempre se destacou, achava que era o cavaleiro número 1 dentro do reinado. Sempre havia mais uma batalha a ser vencida, um dragão a ser destruído, uma donzela a ser salva. O cavaleiro tinha uma esposa fiel e muito tolerante, chamada Juliette, que escrevia lindas poesias, dizia coisas muito sábias e tinha predileção por vinho. Também tinha um filho chamado Christopher, de cabelo dourado. O cavaleiro esperava que um dia o seu filho o visse e se tornasse corajoso e também um cavaleiro. Às vezes Christopher perguntava para sua mãe como era seu pai. Aqui começa a história, né? E a mãe suspirava dizendo: olhe seu pai naquela fotografia. E uma tarde, enquanto Christopher contemplava o retrato do pai, ele disse para sua mãe que queria poder ver seu pai em pessoa. E aí a sua mãe respondeu: você não pode tudo, exclamou Juliette. Sua impaciência aumentava por ter apenas uma foto para lembrar do rosto do seu marido. Ela já estava cansada de ter o seu sono perturbado pelo ranger das armaduras. E quando estava em casa e não totalmente envolvida com a sua armadura, o cavaleiro costumava proferir monólogos sobre os atos de heroísmo. Raramente Juliette e Christopher conseguiam lhe dirigir a palavra. Quando fazia, ele interrompia, fechava a viseira abruptamente e ia para a cama. Um dia, Juliette desafiou seu marido e disse: penso que você ama mais essa armadura do que a minha, Christopher. E o cavaleiro rapidamente disse: isso não é verdade. Será que não amo o bastante? Eu a resgatei daquele dragão e a coloquei nesse elegante castelo, com essas pedras de parede a parede. Ela virou e disse para ele, através da viseira, sem poder olhar os olhos do próprio marido: a sua ideia não foi me resgatar. Você não me amava de verdade naquela ocasião e não me ama de verdade agora. O cavaleiro retrucou: eu amo sim, Juliette, tentando abraçá-la, desajeitado, com a armadura fria e dura.
Então tire essa armadura, para que eu possa ver quem você é realmente, exigiu sua esposa, Juliette. E ele virou e disse: não posso tirá-la. Tenho que estar pronto para montar no meu cavalo e sair a qualquer direção, explicou o cavaleiro. E Juliette continuou dizendo: se você não tirar essa armadura, eu vou pegar o Christopher, montar no meu cavalo e sair da sua vida. E foi bem isso que deu um verdadeiro golpe no cavaleiro. Ela não queria que Juliette, ele não queria que Juliette fosse embora. Ele amava sua esposa e seu filho e seu elegante castelo. Mas também amava sua armadura. Porque ela revelava a todos quem ele era. Um cavaleiro bondoso, gentil e amoroso. Porque Juliette não compreendia que ele era todas essas coisas. O cavaleiro estava confuso. Finalmente, ele chegou a uma conclusão. Não valia a pena continuar usando a armadura e perder Juliette e Christopher. E relutante tentou remover o elmo, mas a peça não se moveu. E aí ele começou uma luta. A partir daí ele começa uma luta para tentar tirar essa armadura, para poder não se separar da esposa. Gente, e o que é essa armadura? Essa armadura nada mais é tudo aquilo que nós temos de traumas e que cria uma casca, que cria uma defesa imaginária que está dentro da nossa própria mente. É tudo aquilo que a gente começa a regar, a alimentar. São os nossos fantasmas, são os nossos comportamentos. É a maneira como a gente passa a se defender diante dos nossos traumas, daquilo que nos acontece. Então a gente vai criando camadas. E essas camadas, elas vão nos distanciando de quem realmente somos. Então a cada situação que nós vamos vivendo, seja ela boa, seja ela ruim, isso atribui a nós camadas. Camadas boas e camadas ruins. Só que as camadas ruins, elas são super prejudiciais, não só a nós mesmos, mas como também prejudica as pessoas que estão ao nosso redor. E aí, quando Robert Fisher escreve esse livro, ele nos convida a iniciar uma jornada de identificação daquilo que não é verdadeiro. Ele nos convida a fazer um raio-x daquilo que realmente somos. E ele nos faz ficar cara a cara com os nossos personagens, com as nossas dores. E ele quer fazer com que isso se desconstrua, a ponto de remover todas essas camadas que nos envolvem, nos deixando de frente a frente, como se fossem um espelho para a nossa essência. E ele tenta nos mostrar que melhor é, mais libertador é, que nos faz mais feliz, que nos torna mais plenos, quando a gente se descasca, quando a gente se apresenta para nós mesmos como nós realmente somos. E não com esse monte de cobertura, com esse monte de camada, com esse monte de ferro, de armadura. Mas que é difícil a gente conseguir se libertar sozinho. Então a gente precisa se entregar ao processo, acolher todas as ajudas que nos dispuserem. Mas principalmente, a gente precisa se acolher, se aceitar como realmente somos e confessar a nós e a Deus o quanto nós somos frágeis e o quanto nós somos dependioso desse amor. Então ele utiliza o Merlin como se fosse Deus neste livro. E agora nós iremos iniciar durante toda essa semana essa jornada que será maravilhosa. Um grande beijo e boa noite.